Olá, está começando agora mais uma edição do seu programa Opinião. O nosso assunto hoje é violência doméstica, um problema que atinge toda a sociedade, independente de raça, idade e até classe social. Por conta disso, o Ministério Público Brasileiro lançou uma campanha para alertar a população sobre esse crime. E quem vai conversar com a gente sobre esse trabalho é a promotora Sueli Lima Silva, que é chefe da Promotoria da Mulher aqui no Espírito Santo. Seja muito bem-vinda. Por que essa necessidade de fazer uma campanha? Esse problema é sério mesmo? O problema é muito sério, em razão de ser um delito que acontece dentro de casa, normalmente dentro de casa. Ficou escondido por muito tempo. Em razão da Lei Maria da Penha, há 5 anos atrás, que foi promulgada, isso se tornou uma coisa mais visível para a sociedade. Então, a gente se deparou com uma estatística tremenda. E, em razão disso, veio a necessidade de conscientizar a mulher de que ela não deveria ficar guardando esse segredo a 4 paredes e denunciar porque era a prática de um crime. Isso, em 5 anos, a gente teve um bom resultado. Mas o que acontece? Quando a mulher chega a fazer a denúncia, logo depois ela se arrepende. E a campanha veio justamente para conscientizar a mulher que a denúncia deve ser mantida, para que, no caso, o Ministério Público tenha a condição de continuar o procedimento criminal. Porque se num determinado crime há necessidade da vontade da mulher ser manifesta, e se ela vai lá e depois retira, isso impede que a gente possa aplicar a sanção à pessoa. E nesse caso, o homem aprende da primeira vez que a mulher leva o problema à delegacia, ou ele volta a cometer esse mesmo crime quando a mulher retira a queixa? A reincidência é altíssima. Tanto das mulheres retirarem as denúncias, é alto o número, como a reincidência, porque ele acha que sempre ele vai fazer e ela vai voltar e vai retirar. Então, o que o Ministério Público tem feito, principalmente aqui na comarca de Vitória, que seria, assim, para exemplificar, tem feito as denúncias com muita rapidez para que não dê tempo dela voltar e desistir. E aí, quando o juiz recebe essa denúncia, ela não tem mais como voltar atrás. Mas quando isso não acontece, que ela procura logo 2, 3 dias depois, quando a pessoa é presa, autuada em flagrante, ela pega e vai lá e retira essa denúncia, a representação que a gente denomina, né? E não tem como mais continuar. Então, a campanha é fazer com que a mulher entenda que não é a denúncia, não é o processo que destrói a família. O que destrói a família é a violência. E se o homem não se conscientizar que aquela mulher não é objeto dele, que ele possa fazer o que ele quiser, e fazendo assim hoje, amanhã e depois ela sempre vai retirar essa representação, a gente não vai conscientizar esse indivíduo. Mas a violência doméstica não é só homem e mulher. A violência, no caso que a gente trabalha, é a violência doméstica contra a mulher. No caso, sempre a mulher é a vítima. Agora, a gente tem autores diferenciados, né? Vamos supor, numa relação homoafetiva, há a possibilidade de 2 mulheres virem para a vara da violência doméstica. E a mulher também pode procurar a polícia? Existe um entendimento quando ela é vítima do filho, por exemplo? Também, da mesma forma. Não é só a relação conjugal, mas a relação que tem uma violência de gênero. Como isso pode ser entendido explicando simplesmente? Culturalmente, a mulher foi sempre subjugada ao homem. E, em razão disso, criou-se a ideia de que a mulher ela deve obediência a esse homem. Ele pode fazer o que ele quiser com ela, ele é o dono dela. Né? Em alguns países, inclusive, a mulher é considerada contada como os animais. Né? E no Brasil a coisa caminhou por recente essas mudanças, são recentes essas mudanças. Na verdade, quando a gente fala de mulher, o trabalho realizado pela promotoria, ela engloba também a filha, e no caso a avó seria
desde a criança até o idoso? Exatamente, desde a criança até o idoso, desde que o sexo seja feminino. A gente não pode falar que a violência de gênero se define só em relação do sexo, né? Mas a Lei Maria da Penha veio justamente para amparar essa parcela da sociedade que seria a mulher, né? A pessoa do sexo feminino, que está numa situação de vulnerabilidade. Quais são os tipos de violência mais comuns? É a lesão corporal, né? Numa discussão em casa, familiar, ele sempre com a preponderância, né, da compleição física dele, ele submete essa mulher a esse tipo de agressão. A violência psicológica, que são as ameaças: eu vou matar, eu vou fazer, eu vou tirar seu filho, você não vai ter mais direito. Essas são as mais correntes, né, que a gente tem mais incidência. E os homicídios, que são, infelizmente, um número alto. O Espírito Santo é o segundo estado mais violento. Em muitos dos casos, o homem não aceita o término do relacionamento. Se não é minha, a célebre frase, né? Se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. E às vezes eu até, em audiência, eu pergunto aos homens: olha, mas a estatística não diz que tem tantas mulheres para tantos homens, por que aquela que diz que não te quer mais, você, não, essa tem que ser minha e acabou, se não for minha, não é de mais ninguém. Muitos homicídios foram justificados no passado, no sentido de que a mulher, quando traía esse homem, ele tinha direito a tirar a vida dela em legítima defesa da honra dele. Isso daí não é muito tempo atrás. Agora, a mulher, ela idolatra mais o relacionamento? Não dá para perceber quando o homem vai mudar de comportamento? Porque normalmente existem casos até de que as pessoas têm uma longa convivência e a partir de um determinado momento começam essas agressões. Porque a mulher sempre acha que ela pode mudar o homem? Exatamente. É a superpoderosa, né? Nós mulheres achamos que a gente pode fazer tudo, né? Inclusive mudar uma pessoa que não está dentro da gente conseguir fazer a pessoa entender. Você muda você mesma, mas você não muda ninguém. E essa é a ideia. A mulher fala: ele vai mudar. Ele normalmente prometeu, pediu perdão, ajoelhou no meu pé, beijou meus pés, e não vai fazer mais isso. E daqui a pouco ela está lá novamente. Agora, doutora, o que é mais difícil superar? O medo ou a vergonha na hora de denunciar um crime como esse? Eu acho que os dois, né? São sentimentos, né? Medo e vergonha são sentimentos que a mulher sempre tem. Primeiro, ela acha que por que aconteceu isso comigo? Isso acontece lá, na casa dos outros. Na minha casa, não. Mas aconteceu. E agora? Aí ela está vergonhada perante a sociedade. E, às vezes, o próprio medo mesmo que ela tem de esse pai do filho dela, às vezes, muitas das vezes, realmente perpetrar um crime maior, que seria até um homicídio. Manter a família unida, a mulher acaba se sujeitando a esse tipo de violência? Eu penso que, às vezes, é até uma desculpa que ela quer fazer para ela mesma, que ela quer ter para ela mesma. Meu filho sente falta do pai, a família não pode ser quebrada. E ela vai com várias desculpas, porque ela quer ficar naquela relação, porque ela tem um sentimento em relação a esse indivíduo, né? E ela vai se desculpando, vai colocando desculpas em cima de desculpa e não se coloca como uma pessoa sujeita de direito, que deve ter respeito. Ela própria, às vezes, não se respeita, porque ela aceita uma situação dessa. Aumentou muito também o consumo de álcool entre as mulheres. Isso faz com que esse respeito ele deixe de existir? A questão do vício impacta nessas relações? A gente tem se deparado aí com não só álcool, né, que é a droga lícita, mas o crack, são potencializadores da violência. Não julgo que eles são preponderantes, mas se a pessoa já tem uma personalidade voltada para ser violenta, quando ela potencializa isso através do álcool, através do crack, qualquer
coisa que tira a normalidade da pessoa, é lógico que isso vai agravar a situação. E no momento de raiva, pode acontecer uma agressão? Ela pode se limitar só àquilo ou a partir daquele momento, quando a pessoa não toma uma providência, não recupera a sua autoestima ali, isso pode se tornar frequente? Existem casos que podem acontecer uma vez só por um determinado motivo e não acontecerem mais, ou isso não é comum? É muito mais difícil essa situação que você colocou por último. É mais provável que ela tenha sofrido inúmeras agressões e numa dessas ela cansou e aí ela vai e denuncia. E não o contrário, foi uma vez, sabe, eu vou tomar providência hoje. Sempre tem um histórico de violência bem marcado anteriormente. Promotora, eu vou pedir licença, senhora, a gente vai para um rápido intervalo. O programa Opinião volta em instantes, não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do programa Opinião, hoje falando sobre violência doméstica. Nossa convidada é a promotora Sueli Lima Silva, que é chefe da Procuradoria da Mulher aqui no Espírito Santo. Doutora, a gente estava dizendo que a questão da violência doméstica, da violência contra a mulher, ela ganhou um aparato mais forte com a Lei Maria da Penha. Mas ainda existem muitos casos que são subnotificados, que eles não chegam ao conhecimento nem da polícia, nem da justiça. A mulher continua sofrendo dentro de casa calada? Eu acredito que são muitos os casos. Às vezes eles aparecem lá no pronto atendimento e não na polícia. Então, às vezes há necessidade de que também isso seja notificado para a justiça, porque ela não diz que levei um tombo e o médico vê que aquilo não é a realidade, né? Bati com a cabeça. E, às vezes, é uma agressão familiar mesmo. Isso, eu acredito que seja um percentual bem pequeno que chega ao nosso conhecimento. E ele já é imenso. Mas existe uma parceria com os agentes de saúde para que eles possam alertar essas mulheres a procurarem uma solução para o problema que vivenciam? Existe. Inclusive, a notificação compulsória, né, que é obrigatório que o médico informe para que a gente tome conhecimento. Tem uma outra porta de entrada, que eu posso chamar assim, que são os CRAs, né, os centros de referência, né? Às vezes chega essa situação lá, e aí eles fazem um contato com o Ministério Público para que encaminhem essa mulher. Às vezes não é para ela fazer o processo em si, mas para que ela tenha um atendimento psicológico, tanto ela quanto ele. Porque esse homem que é agressor, ele é um homem dentro do perfil que a gente tem observado, ele é um homem excelente para a sociedade. Lá fora, ele é ótimo, ele é um bom pai. Todas elas chegam, olha, quando ele não bebe, ele é ótimo. Quando ele não está nervoso, ele é ótimo. Então, esse homem é um homem trabalhador, é um homem que tem... dentro da sociedade, ele não é visto como uma pessoa que seja ruim, mas dentro de casa ele se transforma. Ele acha que ele é o todo-poderoso, que ele é o que manda, é o que... Se não fizer do jeito dele, o arroz não estiver no tempero certo, o feijão estiver salgado, ele joga aquele em cima da mulher e acha que é assim que tem que agir. Esse assunto é um assunto que está cada dia mais sendo debatido na sociedade, inclusive tema de novela, né? Então, as pessoas ainda têm esse receio. A lei foi um grande avanço, porque antes falava assim, eu não vou denunciar porque ele vai dar cesta básica e vai continuar dentro de casa. Agora, com a lei, o que fica estabelecido? Qual é o tempo da denúncia até que uma providência seja tomada efetivamente? Olha, além das medidas criminais dentro da Lei Maria da Penha, trouxe uma nova perspectiva, que é o cuidado como é que eu posso dizer? São as medidas protetivas que a mulher tem direito. Às vezes, é o afastamento desse indivíduo em 48 horas do lar, os alimentos provisionais
que podem ser determinados que ele pague para os filhos, no caso, para essa mulher não ficar desamparada, né, financeiramente. Então, há um aparato nesse sentido para que não só se faça o aspecto criminal, mas também o aspecto civil e familiar. As mulheres que não têm uma ocupação profissional, elas têm mais receio de denunciar esse marido, porque acham que não são capazes de cuidar da família, cuidar dos filhos, acham que o homem ainda é o provedor da casa e por isso elas podem se submeter a situações que são criminosas, né? É muito mais difícil para a mulher que não tenha condição financeira. Mas você não pode dizer também o outro lado, que a que tem consegue se livrar. Muitas das vezes ela tem, ela às vezes é a que ganha até mais dentro de casa e ela se submete a essa situação por entender que ela não pode ficar sozinha, que ela sozinha ela não é uma pessoa completa. E essa não é a verdade. A mulher, ela tem condição, quer dizer, todo ser humano tem condição de viver sem necessidade do outro naquele espaço físico. E onde procurar ajuda? Ir à polícia é uma coisa muito complicada para qualquer um, principalmente para a mulher. Existem as delegacias especializadas, mas a mulher ainda... O atendimento que é dado, ele é realmente um atendimento acolhedor, que vai fortalecer essa mulher que já vem com autoestima inexistente praticamente? Olha, a demanda é muito grande. Nós temos a delegacia especializada em Vitória, temos uma na Serra, temos uma em Cariacica e em Vila Velha. Isso já melhorou muito, mas ainda tem que melhorar muito mais, né? Além disso, tem as promotorias, né? No caso, que fica a cargo das promotoras ou dos promotores de justiça. Nessas mesmas localidades também tem as promotorias especializadas. Então, muita coisa está sendo feita, mas muita coisa ainda precisa se fazer. O que não pode é a mulher achar que não vai resolver ela ir procurar ajuda e não ter. Ela tem. Hoje, por exemplo, em Vitória, nós temos o nosso núcleo de enfrentamento, que tem duas assistentes sociais, 2 psicólogos, uma equipe razoável de profissionais, né, para estar fazendo esse atendimento. Nós temos um motorista, nós temos um carro. Então, se essa mulher chega lá numa situação que haja necessidade de um encaminhamento, ou para o hospital, ou mesmo para a delegacia, isso é feito. Em média, demora quanto tempo, desde a apresentação da denúncia na delegacia até que a promotoria ofereça ou não denúncia contra o acusado? Olha, se for inquérito de réu preso, a pessoa foi presa em flagrante, tem os prazos da lei. Tem que ser rápido mesmo. O Ministério Público tem que fazer a denúncia assim que chega o auto de prisão em flagrante. Isso é feito. Agora, se for réu solto, esse prazo ele se dilata mais. Agora, as medidas protetivas, que são aquelas que eu te disse, que a mulher pode impedir que esse agressor chegue perto dela, que ele faça comunicação com ela, que ele se afaste, às vezes, do lar, ela tem o prazo da lei, que é 48 horas. E a gente tem trabalhado para que isso seja uma realidade. E como isso é fiscalizado? Como é que a mulher pode provar que aquele agressor não tentou fazer uma nova investida? Como que ela pode aí se prevenir disso? Se ela tiver medida protetiva, ela vai ter uma decisão judicial. E se o agressor descumprir, aquilo ali já é motivo para que ele seja preso e autuado, né, em flagrante delito, porque ele descumpriu uma ordem judicial. Ele vai ter oportunidade de fazer as defesas que ele tem que fazer no processo. Mas essa medida é uma medida que a gente chama que ela é liminar, para que essa mulher tenha esse amparo logo que de início, para se evitar essa demora, para que essa demora não venha a ser algo que, de repente, não surta o efeito necessário. O homem também pode ser vítima de violência doméstica? Pela Lei Maria da Penha, ele pode ser vítima, mas ele não é amparado pela Lei Maria da Penha. Eu costumo dizer, a lei, ela tem para todos os indivíduos, sejam homens, sejam mulheres. Se uma mulher agride um homem e aquilo caracterizou uma lesão corporal, ela vai ser punida por isso. Mas não existe uma lei específica para o homem dando mecanismos
para que esse processo se desenvolva da mesma forma que é a Lei Maria da Penha. Não é porque existe uma lei específica para a mulher que ela está protegida, inclusive, de cometer um crime. Exatamente, isso é muito bom falar, apesar de não ser a regra, existem mulheres que agridem também, que não têm, às vezes, domínio emocional por ciúme. Ela tem que saber que se ela pratica um delito, esse delito ela vai ser responsável por ele. Isso daí como para todo indivíduo, todo ser humano da sociedade. Agora, no caso de prisão por lesão corporal, cabe fiança? Essa é uma questão que a gente tem assim, se deparado, foi muito importante você tocar nela. Cabe fiança, hoje os delitos, com a nova legislação, se ampliou o quanto de pena, né? A lesão corporal está dentro desse quanto de pena. Agora, essa fiança, inclusive arbitrada pelo delegado de polícia ou delegada, ela deveria ser bem quantificada, realmente, para que não haja esse sentimento de que, olha, pagou e se livrou daquilo dali. Porque o agressor acaba voltando para casa. Acaba, muitas das vezes. Por isso que os delegados, as delegadas, elas não têm que analisar esse delito da mesma forma como os demais. Porque, arbitrando fiança, ele vai voltar para aquele local e, de repente, a situação pode ficar até muito mais grave. Agora, qual é o reflexo dessa violência doméstica, independente de hematomas? Qual é o reflexo dessa violência no desenvolvimento do indivíduo, na relação dele com a sociedade? O reflexo é danoso, porque o homem que agride a mulher, ele não agride só a mulher, ele agride a família inteira. Porque os filhos, muitas das vezes, vão presenciar essa agressão, eles vão repetir essa agressão na vida deles, né? Normalmente, quando você pergunta por um agressor, você via seu pai bater na sua mãe? Ele diz que sim. Então, ela é aprendida. A violência, ela é aprendida também. E se não houver um marco no sentido de que, olha, não vamos aturar esse tipo de situação, a tendência não é muito favorável, não. Agora, promotora, como é que é o sigilo no caso dessas denúncias? Não há sigilo nesse sentido, só se a pessoa falar, olha, eu quero que isso ocorra em segredo de justiça. Mas você pergunta no sentido de divulgar para a mídia, essas coisas? Na questão mesmo da mulher se sentir protegida, de ter a certeza de que ela não vai sair daquela delegacia e o marido dela automaticamente vai saber que providência ela adotou. Não, ele vai saber. Isso daí não tem como, porque ele vai ter que responder o processo. E aí, automaticamente, ele vai ter consciência do que ela falou. Então, ela tem que assumir esse papel de que denunciou e tem que fazer a prova dessa denúncia. Agora, doutora, além desse trabalho da campanha de conscientização para que a mulher não retire a denúncia depois que ela chega até o conhecimento da justiça, também está sendo pensado, e aqui no Espírito Santo, numa cartilha para divulgar esse problema, inclusive nas escolas, uma vez que os pais acabam refletindo no que os filhos são quando adultos? É um projeto que deu muito certo em Cuiabá, no Mato Grosso. Eu estive mês passado, finalzinho do mês passado, fazendo uma capacitação. É um projeto que chama-se Questão de Gênero. A senhora tem até uma cartilha, né? Essa aqui é de Cuiabá, né? E a gente vai estar fazendo a nossa cartilha, e a questão não é só a cartilha em si. O projeto, ele corresponde a palestras nas escolas, principalmente nas escolas que funcionam públicas e até particulares, mas a preferência são as escolas públicas, para que vocês conscientizem, né, esses adolescentes do papel do homem, da mulher, mostrar que a agressão existe, mostrar que, às vezes, um relacionamento que traz dor, ele não deve ser preservado, porque, às vezes, duas pessoas com mesma forma de pensar, isso tudo vai ser trabalhado aqui dentro do nosso projeto, que é Questão de Gênero. Então, a gente vai aguardar que no futuro esse trabalho educativo ele realmente possa surtir efeito, que as mulheres possam ser mais respeitadas e que a gente tenha um desenvolvimento ainda melhor da sociedade. Doutora, muito obrigada pelas suas explicações. Nós estamos aqui para qualquer
divulgação nesse sentido, lembrando que as mulheres não devem ficar sempre submissas a esse tipo de violência, né? É preciso procurar a polícia, é preciso procurar a justiça. Eu que agradeço, foi muito bom estar passando isso, porque às vezes a gente faz um trabalho e ele não é visto pela sociedade e às vezes as pessoas não têm nem onde procurar, não sabem onde procurar. Isso aí é um papel importante que vocês estão fazendo. Muito obrigada, eu agradeço pelas mulheres. Então, o programa Opinião de hoje fica por aqui, mas eu volto numa nova oportunidade com outro assunto. Não saia daí, continue acompanhando a nossa programação.